Nem tudo que acontece é porque Deus permitiu. Este é um engano, ok? Então isso foi permissão de Deus. E nós vamos entender isso aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. É lógico que muita coisa acontece, cabe essa expressão, aconteceu porque Deus permitiu. Agora pode ter certeza, o que Deus permite, ele tem propósitos elevados. A base, o propósito de Deus é no amor, na misericórdia, na compaixão, ok? Então muita coisa acontece com permissão de Deus, mas nós não podemos generalizar isso. Isso acontece por dois motivos. É uma forma de um ser humano trazer um alívio para ele. Acontece alguma tragédia, alguma catástrofe com ele, como ele tenta se aliviar? Aconteceu porque Deus permitiu. Deus sabe o que está fazendo, por isso que ele permitiu. Então, a maneira de enganar a si mesmo, de tentar trazer um alívio. E outro baseado em textos como, por exemplo, não cai uma árvore, uma folha de uma árvore, se não for com a permissão de Deus. Você sabia que não existe esse texto na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia? Para uma folha de uma árvore cair, Deus tem que permitir? Parece que Deus, o mundo, o universo, é um jogo de videogame e ele está com a manete na mão. Então isso eu quero que aconteça, aquilo eu não quero, isso vai acontecer, aquilo outro não vai. Não tem nada disso, ok? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que não é permissão de Deus. Você já visitou um hospital de câncer infantil? Criancinhas, muitas vezes bebês, chorando, sofrendo de dor, e por causa de todo o sofrimento que o câncer provoca. Então a gente vê uma cena dessa e fica agoniado, traz uma agonia para a gente, traz um sofrimento para a gente, ver o sofrimento das crianças. Agora o Deus dos crentes, ele permite isso acontecer. Ele vai ver as crianças sofrendo, vai ver as crianças chorando, agonizando de dor, e ele permite isso acontecer. Por que Deus permite isso? Outra coisa, quando crianças são abusadas, quando elas são até mesmo, entende? Deus permitiu, Deus está vendo aquilo acontecer e ele não faz nada, é isso mesmo? As coisas acontecem com a permissão de Deus? Um dia desses eu estava vendo um vídeo de um caminhoneiro trabalhador, sabe? O caminhão dele estragou e ficou parado 8 meses, porque é caro a manutenção de caminhão e ele não tinha dinheiro para consertar o caminhão. Aí ele consegue um empréstimo, arrumou o caminhão. No primeiro frete que ele pegou, o caminhão dele pegou fogo no meio da estrada. A carga, sim, a transportadora tem um seguro, mas ele estava sem o seguro do caminhão, entende? Porque ele estava tentando levantar um dinheiro para sobreviver e para pagar o empréstimo. Agora ele não tem mais o caminhão, deu perda total. Ele não tem como trabalhar para trazer sustento para a família e para pagar o empréstimo que ele fez. E Deus ficou de braços cruzados olhando isso acontecer. Foi Deus que permitiu o caminhão dele queimar. É isso? Entende o que eu estou falando com você? Então, querido, a grande maioria das coisas que acontecem é porque Deus deu autonomia. Esse é o livre-arbítrio. A natureza, os seres humanos, Deus deu autonomia para eles. Muitas coisas, a maioria das coisas que acontecem é fruto da nossa escolha, entende? É fruto da nossa escolha. Então, por que as coisas acontecem? Deus deu autonomia, as coisas vão seguir o seu curso. 2, acontece como fruto ou consequência das nossas escolhas, não porque Deus permitiu. O que parece é que Deus fica lá controlando. Isso eu vou permitir, aquilo eu não vou permitir. Eu dei alguns exemplos para você. E a guerra no Oriente Médio, Israel e faixa de Gaza. Você já viu pessoas inocentes sofrendo e morrendo? Até crianças, mulheres, idosos, mulheres grávidas, e Deus está de braço cruzado permitindo isso tudo? As coisas estão acontecendo porque Deus permite? Isso não parece um ser muito mau e carrasco para você? Lógico, Deus, algumas coisas acontecem com a permissão dele, mas não podemos generalizar tudo. Entendeu isso aí?